o texto que eu vou falar aqui, pessoal, é o seguinte. Existe uma heresia no nosso meio, eu acho que vocês já ouviram falar, se não vou ouvir aqui agora, de primeira mão, que é sobre a volta de Cristo, não é arrebatamento, é a volta de Cristo no ano 70. Que ano 70? Lá do primeiro século, ou seja, lá na época da destruição do templo. Então, Cristo teria voltado ali. É uma visão assim que você olha assim, não tem lógica nenhuma, que loucura, mas, por incrível que pareça, como qualquer heresia, vai pegando de pouquinho, vai ver, pegou a cabeça de um monte de gente. E a pessoa que não sabe de nada, e acha que só tem que saber que Jesus é bom, o diabo é mau, ou Deus é bom, o diabo é mau, Jesus vem buscar a igreja, se ele quer saber só disso da Bíblia, esse tipo de pessoa é muito fácil ser pego por heresia, pode ter certeza. Então, essas heresias, elas surgem e a gente tem que comentar, pessoal, para vocês estarem cientes que existe isso por aí. Ela é o seguinte, ela vai se basear no texto da profecia do ano das 70 semanas. Eu vou ler só o versículo 26 para não tomar muito tempo, que diz assim, ó, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Aqui, Daniel está concluindo as 70 semanas, que vai ser dividido em 62 semanas, né, o total, 62 inicial, aí mais 7 semanas, aliás, 7 semanas iniciais, mais 62, vai dar 69. Sobra só uma semana, que é os 70 anos proféticos. Então, essa última semana findaria lá, segundo essa interpretação, essa heresia, no ano 70, quando destruiu o templo, e ali Cristo voltou. Só que aí você vai ver, peraí, Cristo voltou, cadê o milênio, cadê o reino, cadê o corpo glorificado, a igreja está sofrendo ainda, está tendo morte, está tendo males, Cristo não está aí, ninguém está vendo ele. Que negócio é esse? Vocês estão vendo que não tem lógica nenhuma? Mas tem gente que se pega por isso. Então, a minha palavra para arrematar esse assunto e depois passar a palavra para meus colegas aqui, é que fiquem atentos, pessoal, que esse tipo de interpretação vem para tirar a tua esperança da volta de Cristo. Porque não, já veio, já foi, já aconteceu, agora tudo tanto faz. E quando você nega, pessoal, a vinda de Cristo da forma que a Bíblia apresenta, você começa também a crer em outras mentiras. Você começa a perder a esperança da volta de Cristo, a esperança do reino estabelecido. Você começa a se conformar com a tua vida pecaminosa, os rumos desse mundo. Então, as pessoas caem nessa heresia e vão para, entre outras. Vocês podem comentar, pessoal. Isso aí que o Torres falou, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Não é que nós, por exemplo, nós que somos pós-tribulacionistas, não acreditamos no arrebatamento, na vinda dos... Nós acreditamos sim, meus irmãos. Estamos esperando ela. Porém, nós acreditamos na palavra, né, a qual disse o salmista, que o Senhor a exaltou acima do seu próprio nome. Sabe o que quer dizer? Que Deus tem mais... Olha que interessante. Deus se preocupa mais com a sua palavra do que com o seu próprio nome. E olha que o nome de Deus tem poder, hein? O nome do Senhor não deve ser falado nem em vão, né? Que era um dos preceitos do mandamento, né? Do decálogo lá de Êxodo, capítulo 20. Que dirá a sua palavra. Então nós gostamos, nós amamos a palavra de Deus. E nós entendemos ela, nós queremos, né, usufruir dos benefícios da palavra e do cumprimento dela. O Senhor disse que não passaria, né, os céus e a terra enquanto a sua palavra não fosse cumprida. Ok? Então, assim, não vai sair nada do que está escrito enquanto tudo não acontecer. Então, nós esperamos, sim, um arrebatamento, a vinda do Senhor, mas antes disso, algumas coisas têm que acontecer. Então, assim, vale aqui salientar, falando por mim também, creio que meus companheiros aqui pensam da mesma forma, nós acreditamos no arrebatamento, nós acreditamos na vinda. Quando nós falamos que somos pós-tribulacionistas, é porque nós vemos dessa forma, né? Pelos ensinamentos do Senhor Jesus nos evangelhos, tanto sinóticos como não sinóticos, os ensinamentos dos apóstolos, né? Quanto o apóstolo Paulo, como os outros apóstolos também ensinaram acerca disso, 1 de Pedro, 2 de Pedro, João falou sobre isso e outros. Os pais da igreja, principalmente, né? Que foram aqueles que deram seguimento aos ensinos dos apóstolos. Então, nós nos baseamos nessas coisas, nessas palavras. E é por isso que nós falamos desses assuntos
com muita propriedade, né? Acreditando de forma veemente que é dessa forma. E que o pré-tribulacionismo não é uma doutrina que está baseada nas Escrituras, porque é uma doutrina que isola muito o contexto, né? Do seu texto, do seu contexto, melhor dizendo, e é uma doutrina que carece de fundamentos, porque é a teologia do recorte, né, do retalho, e isso, irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Voltando no assunto do ano 70, aqueles que não acreditam mais na vinda do Senhor, irmãos, esses daí, como diz Paulo, né, são os homens mais miseráveis do mundo, né, porque ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4, diz assim, ó, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, o ladrão, ele vai vir para quem não está apercebido. Jesus virá como ladrão para os ímpios. Para nós que somos da luz, não seremos pegos de surpresa. Pessoal, como eu estava falando, esses avisos que a gente está fazendo, esse estudo sobre entender o arrebatamento nessas diversas linhas de interpretação, e deixando claro para vocês a nossa interpretação, e nós somos pessoas que temos zelo pela Escritura, amamos a Escritura, nós não estamos dizendo que as pessoas pré-tribulação e meso-tribulação não têm amor à Escritura, não é isso. Muitos entre eles são crentes, convertidos, nascidos de novo, vão ser salvos como nós. Mas, às vezes, por uma paixão pela tua denominação, pela tua corrente teológica, a pessoa prefere abraçar com unhas e dentes e não solta de jeito nenhum, né? Igual o cachorro quando pega um osso que está com fome, não solta de jeito nenhum. Então, a pessoa tem que ter esse desapego, pessoal, com denominação e com corrente teológica, para ver assim por cima, aquela visão panorâmica. Deixa eu ver se o que eu estou defendendo está certo. Se eu posso mudar essa visão para essa, então você tem que ter essa capacidade de discernimento. E não é feio dizer que errou. Eu já interpretei muita coisa errada, mas não por má fé, é por falta de entendimento. Hoje eu já interpreto diferente. E se eu errar no futuro, eu vou vir aqui dizer, eu errava sobre aquilo. Não tem nenhum problema. Agora, tem gente que tem essa... Infelizmente, eu tenho que falar porque é a palavra, né? Tem essa soberba de não reconhecer erro. Não vai assumir nunca que está errado. Aí, infelizmente, se agarra com a denominação, com a linha teológica, e fica por isso mesmo. E se preparem para o pior, pessoal. Cristo sempre preparou a igreja dele, os discípulos dele, para o pior. Não, grande tribulação, a igreja não pode sofrer. Está errado essa visão, pessoal. Cristo falou, se preparem. Eu estou avisando vocês. É igual eu prometi aqui, pessoal. Se eu fosse ensinar essa visão errada. Se acontecer alguma coisa ruim na tua casa, pode achar que eu vou dar conta. Pode achar que eu vou manter vocês, vou mandar o dinheiro, vai ficar tudo certo. Aí, quando chega a hora do desespero, da quebra de finança, da derrocada lá na tua casa, aí você... E aí, cadê o fulano? Sumiu. Gente, mas ele falou que a gente podia se preparar para o pior, podia ficar tranquilo que ia dar tudo certo, que ele ia cuidar da gente, e a pessoa está lá, passando apuros. É isso que o pessoal do arrebatamento secreto faz. Não se preparem para o pior, mas quando o pior acontecer, tem muita gente que vai negar, pessoal. Infelizmente, tem muita gente que vai negar a Cristo, porque tem gente que nega a Cristo por perseguição. Saibam disso. Por dificuldade, por provação. Amém, meus irmãos. Então é isso aí, conforme foi dito aí pelo nosso irmão Torres. Não se apeguem a denominações, a placas de igreja, enfim, segmentos majoritários, teológicos, mas sim as Escrituras, única e exclusivamente as Escrituras. Por quê? É por meio dela que nós seremos salvos, né? Pela palavra. Ele guarda a palavra da minha paciência, olha aí. Então, é por meio da palavra. Observe a palavra, não seja ignorante, examine os textos. Você que é pré-tribulacionista aí, está nos assistindo, não fiquem com ódio ou raiva da gente, não, né? Fique triste também, mas examine tudo que nós falamos aqui, que nós dizemos aqui. Examine se tem uma coerência, se faz sentido para você, né? E depois peça iluminação do Espírito Santo, porque eu já ouvi de alguns pré-tribulacionistas o seguinte: se for para crer na forma como vocês creem, no pós-tribulacionismo, eu não teria me convertido, porque eu me converti para herdar o céu. Nossa, irmãos, essa pessoa que fala uma coisa dessa,
ela não entendeu o conceito de salvação, ela não sabe nem o que é eternidade. Porque tem gente que acha que vai para o céu para ficar numa redinha, sendo abanado por anjos, tomando água de coco celestial. E não é, irmão, não é. Nós vamos ser reis e sacerdotes. Deus nos escolheu, nos chamou para uma grande obra, irmão. Essa obra, ela se estende, por toda a eternidade.